Olá, eu gostaria de refletir com você hoje a partir da seguinte pergunta: é verdade que todo pecado pode ser perdoado? A resposta é sim e não. E quem responde é o próprio Senhor Jesus Cristo, que você pode conferir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 31. Ali Jesus primeiro dá a boa notícia: todo pecado tem perdão. Fantástica notícia, né? Se você cometeu um adultério, tem perdão. Aquele que cometeu um assassinato, tem perdão. Que roubou, tem perdão. Traficou drogas, tem perdão. Todo pecado tem perdão, exceto um pecado, diz Jesus. Esse não tem perdão, nem nesse mundo, nem no mundo futuro. É o pecado contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui, a igreja nos ensina que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é tanto falar mal, insultar, ofender, zombar do Espírito Santo, mas é o fechamento do homem ao perdão de Deus. Não é uma falha no amor, na misericórdia de Deus, mas é o homem que se fecha a esse amor e a misericórdia de Deus. Você imagina uma pessoa que está doente, uma doença grave, mortal, está acamada, e de repente, num dado momento, chega o médico, a família, com aquela alegria: olha, encontramos a cura, está aqui o remédio, é só você tomar e está curado. E essa pessoa doente, o paciente, diz assim: não quero, rejeita a cura. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É um endurecimento do coração do homem, né, que impossibilita ele de ser perdoado. Não sei se você já viu o pedreiro, quando ele vai fazer aquela maceira de concreto, ele coloca areia, coloca pedra, o cimento, coloca água e começa a mexer, vai virando aquilo, faz uma massa mole, né, que ele pode dar para ela a forma que ele quiser. Ele pode fazer uma coluna larga, estreita, pode fazer uma viga maior, menor. Enquanto ela está mole, ele pode fazer o que ele quer. Ele pode manipular e dar a forma que ele quer. Mas chega um ponto, ela vai secando, vai endurecendo, e chega um ponto que não é possível mais. Ela endurece e não é possível mais ele dar a forma que ele quer. É isso que acontece com o coração do homem. Durante a nossa caminhada nesse mundo, tem um ponto, um momento de conversão. Até aqui é possível o arrependimento. A partir daqui não é possível mais o arrependimento. Então, o homem não se arrepende e impossibilita que Deus o perdoe, por causa desse fechamento, né? Essa prisão que ele mesmo entrou. E como é que pode acontecer uma coisa dessa? Como é que pode, na prática, se cometer esse pecado? Aqui quem nos ajuda é Santo Tomás de Aquino. Ele nos dá 6 formas de se pecar contra o Espírito Santo. A primeira delas é desesperar da salvação. É o homem perder a esperança de ser salvo. É o homem pensar: o meu pecado é tão grande que Deus não pode me perdoar. Provavelmente é o pecado de Judas. Judas traiu Jesus, não encontrou o arrependimento e se perdeu. Eu tenho encontrado também no presídio algumas pessoas que têm essa dificuldade. Eles que pensam: olha, eu fiz tanta coisa errada, eu sou tão mal, fiz tantas coisas erradas na vida que Deus não pode me perdoar. Então ele pensa que não tem jeito mais para ele. Então já está tudo danado e ele fala: então agora que se dane o resto, e endurece cada vez mais o coração. É impossível o arrependimento, e não se arrepende, por isso é impossível o perdão de Deus, se fecha ao perdão de Deus. A segunda maneira é a presunção de estar salvo. Aconteceu, por exemplo, com os fariseus do tempo de Jesus. Eles pensavam que fiéis à lei, agarrados à lei, eram justos, eram santos, perfeitos, né? Isso impossibilitava, fechava, e Jesus não podia entrar no coração deles, né? Então, você já tentou ensinar para uma pessoa que pensa saber tudo, pensa ser perfeito? Não tem jeito, né? É difícil, né? Também acontece quando as pessoas pensam assim:
Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus vai salvar todo mundo. No final das contas, Ele salva todo mundo. Então eu posso levar a vida que eu quero, viver do meu jeito, que no final Deus vai acabar me salvando. Isso me impossibilita de enxergar o meu pecado, me arrepender e Deus me perdoar. A terceira forma de se pecar contra o Espírito Santo é negar uma verdade conhecida. É provavelmente o pecado de Pilatos. Pilatos viu a verdade, ele viu que Jesus era inocente, mas relativizou e disse: o que é a verdade? Então, eu aceito aquela verdade que é conveniente. Aquilo que não me agrada, a verdade vos libertará. Mas a verdade nem sempre é agradável. Né? A verdade às vezes incomoda, a verdade dói. Então eu começo, não, essa eu não aceito. Não sei, talvez hoje, com relação ao matrimônio, por exemplo, quando a pessoa vê que o matrimônio é indissolúvel. Você casou, o casamento é até o fim, até a morte. Só a morte poderá vos separar. Então a pessoa diz, não, então eu não quero. Isso eu não aceito, qualquer outra coisa, isso eu não aceito. Negar uma verdade conhecida. A quarta maneira é a inveja do dom que Deus dá para as outras pessoas. É quando a inveja é uma tristeza. Quando eu fico triste pelo bem do outro. Eu vejo que Deus deu um dom para aquele, deu uma vocação para aquele e não deu para mim. Então eu fico triste, eu fico rancoroso, eu fico ressentido, eu fico com raiva. Isso endurece o meu coração. Isso vai impossibilitando que Deus me perdoe. A quinta maneira de se pecar contra o Espírito Santo é a obstinação no pecado. É quando o homem elege aquele pecado de estimação e diz, não, eu me converto em qualquer outro aspecto da minha vida. Mas aqui não. Livre e consciente, ele escolhe perseverar no erro. Então, impossibilita o perdão de Deus. Deus não pode perdoar porque ele não consegue enxergar o pecado, não consegue o arrependimento, não consegue se arrepender, impossibilita o perdão de Deus. Né? A sexta forma de se pecar contra o Espírito Santo é a impenitência final. É quando o homem morre sem se arrepender. Isso a gente pode ver na crucifixão de Jesus. Foi crucificado ao lado dele dois outros homens. Né? Um se arrependeu e o outro ficou impenitente. Morreu sem o arrependimento. E aqui é a condenação eterna, é o inferno. Por que uma pessoa não se arrepende no final da vida? Porque não se arrependeu durante toda a sua vida. Deus visitava, ela dizia não. Deus visita, diz não. Deus visita, diz não. Não. Com toda probabilidade, no final da vida também vai dizer não. A história relata casos de pessoas que praticou atrocidades nessa vida e foi condenada à morte. Na hora da execução, foi perguntado a ela, você quer dar uma palavra? E a pessoa, sim. Aí ela diz assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Já aconteceu na história, em penitência final. A pessoa morrer sem arrependimento. Terrível, condenação eterna. Deus, irmãos, Ele quer salvar e perdoar todos. Mas o homem é livre para aceitar ou rejeitar esse perdão de Deus. Então é isso que eu queria partilhar com vocês. Rezemos por todos, para que nenhum de nós chegue a esse ponto. E se você está preocupado se pecou contra o Espírito Santo ou não, eu tenho uma boa notícia para você. Não pecou. Pelo simples fato de você estar preocupado. Porque quem pecou contra o Espírito Santo tem um coração duro e não se preocupa de jeito nenhum com nada disso. Então, coragem, tranquilo. Fiquem com Deus. Até outro dia. A paz.